tempo em que os sacrifícios e as orações eram entregues aos sacerdotes e somente eles podiam levar ao altar, que antigamente era conhecido como Santo dos Santos. Eu sou a tia Janaína e vamos juntos mergulhar na história da Bíblia. Êxodo 25. Deus fala com Moisés. O tema da nossa história é o valor da oração. Aqui era o holocausto de antigamente, onde os sacerdotes pegavam as ofertas e as orações do povo e levavam até o altar. Há muito tempo atrás, Moisés havia subido a um monte para orar. Nesse monte, ele ficou 40 dias e 40 noites orando na presença do Senhor. Crianças, neste período em que Moisés esteve no monte, Deus falou com Moisés e pediu para que ele fizesse um holocausto e um altar diferente, que foi aqueles que a gente mostrou para vocês na figura, tá bom? Então, quando Deus falou com Moisés, Deus disse assim: Moisés, faça um holocausto, faça um altar e prepare sacerdotes para que esses sacerdotes possam entrar na minha presença e que as pessoas escrevam as suas orações e façam os seus sacrifícios e levem até os sacerdotes. Abraão saiu da presença do Senhor e chegou até os sacerdotes e anunciou a eles e disse: olha, o Senhor Deus pediu para que façamos um altar, um holocausto. Depois que Deus falou com Abraão, os sacerdotes obedeceram à voz do Senhor Jesus e começaram a criar o holocausto, onde somente eles poderiam oferecer os sacrifícios e a oração do povo. As pessoas chegavam até o sacerdote com os seus holocaustos. As orações eram feitas assim, como esse pergaminho. Eles escreviam as orações nos pergaminhos, os seus pedidos de orações. Tá vendo? E eles ofereciam esse pedido aos sacerdotes. As pessoas, além de levarem as orações, eles também levavam animais, comidas cozidas e assadas e ofereciam ao Senhor. Havia todo um processo para que o sacerdote chegasse até o Santo dos Santos. E um dos processos mais interessantes que havia naquela época era a cortina, que era o véu do templo. Os sacerdotes, eles tinham que atravessar a cortina. Depois desse processo da entrega do sacrifício, das orações ao sacerdote, no Antigo Testamento, o próprio Deus começa a usar profetas que começam a anunciar o Messias, que é Jesus. E a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 1 e no verso 18, que Jesus ele começa a ser anunciado. Um anjo aparece a Maria e ele diz: eis aqui que vai nascer da Virgem um homem que vai vir para salvar o mundo. Jesus ele veio para fazer uma ligação entre nós e Deus. Quando Jesus nasceu, morreu e ressuscitou no terceiro dia, que essa história vocês já conhecem, o que acontece? Antigamente, como eu disse, as pessoas não tinham acesso ao Santo dos Santos, que era o altar do Senhor. Mas depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos e se fez vida entre nós, além de Jesus trazer a salvação, ele também nos trouxe a ponte que nos liga até Deus. Então, as pessoas de antigamente que levavam suas orações ao sacerdote, eles não precisam mais escrever suas orações em papéis ou viver pedindo orações ao sacerdote para que o sacerdote levasse até Deus. Hoje, que nós estamos no tempo de Jesus, nós temos o livre acesso de dobrar os nossos joelhos e nós mesmos chegarmos até o altar de Deus. E ali a gente oferecer o nosso sacrifício e o nosso melhor. Mas onde fica o nosso altar? Onde existe o altar nos dias de hoje na nossa vida? A nossa própria vida é o altar de Deus. A nossa boca é o altar de Deus. Os nossos olhos é o altar de Deus. As nossas atitudes são semelhanças ao altar de Deus. Se eu falo bem,
se eu me visto bem, se eu me comporto bem. Eu estou transmitindo o altar de Deus. Eu estou transmitindo a vida de Jesus. Como você é na sua casa? Você mente para sua mãe? Você mente para o seu pai? Quando você faz isso, você está destruindo o altar de Deus. Então não destrua, mas construa. Você pode entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho na beira da sua cama e fazer ali daquele canto um altar ao Senhor. Você não precisa mais do sacerdote para levar as suas orações a Deus. Você mesmo pode dobrar os seus joelhos e apresentar a sua oração a Deus. Tá certo? Então, nesse momento onde você estiver aí na sua casa, sentado com a sua mãe, com a sua família, eu quero pedir a você que feche os seus olhos e nós vamos fazer uma oração, tá certo? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse período dessa história. Espírito Santo, eu quero te apresentar essas crianças que acabaram de ouvir essa história. Senhor, que o nosso altar seja verdadeiro, Senhor. Que o altar dessa criança, desse adolescente, dessa família, seja real e vivo diante de Ti. Porque hoje, meu Deus, nós não precisamos mais entregar as nossas orações e os nossos sacrifícios ao sacerdote. Nós mesmos somos o nosso altar. Amém? Crianças, naquela época, quando os sacerdotes chegavam no altar, eles passavam pela cortina do templo, o véu do templo, que era a cortina. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia diz que o véu do templo, ele foi rasgado. Então, isso significa que não existe mais véu. Nós não precisamos mais de sacerdote para atravessar a cortina e chegar até o altar. Quando Jesus morreu na cruz, isso foi desfeito. Nós temos o livre acesso, nós temos a ponte segura através de Jesus para chegarmos até a Deus. Então, que neste dia você aprenda a ser o seu próprio sacerdote. Ore ao Senhor Jesus e não cesse de orar. Amém? Deus abençoe.